Olá, internautas. Estamos de volta para mais um capítulo do nosso estudo do livro Reportagens de Além-Túmulo. E hoje eu trago uma história muito interessante. É uma história colhida no mundo espiritual por Humberto de Campos e narrada por ele mesmo nesse livro que eu já falei, Reportagens do Além-Túmulo, que é uma obra psicografada por Chico Xavier. Se é uma narrativa, então tem que ter personagens principal e tem que ter personagens secundários. O personagem principal dessa história é Joaquim Finisterra. E os personagens secundários são a sua esposa, seus filhos e o mentor espiritual de Joaquim. Bom, Joaquim, ele é um homem trabalhador, honesto, era paciente, sereno, extremamente conformado com a vida, por ser um grande conhecedor do espiritismo cristão. Ele era casado com Dona Mariana e pai de 7 filhos, rapazes e moças, folgazões e preguiçosos. No trabalho, ele chefiava o setor administrativo de uma grande empresa. Mas, apesar disso, de ter um bom salário, de ter um bom cargo, ele estava sempre pendurado em dívidas. Dívidas em banco, dívidas em lojas de roupa feminina, masculina, em mercados, enfim, ele estava sempre nessa situação de aperto financeiro. E quando ele tentava argumentar alguma coisa com a sua família, acontecia a seguinte situação. É o que eu vou ler no livro agora. O velho transbordava de renúncia e dedicação a todos. Desfazia-se em carinho paternal. Entretanto, caráter nobre e sincero, não podia aprovar a irreflexão dos filhos na vida social. Nenhum se dispunha ao trabalho encarando responsabilidades e compromissos. Passavam o dia no leito, pálidos e esgotados, mas à noite, invariavelmente, ostentava trajes do último figurino, compareciam a festas elegantes, cassinos e pontos chiques. À outra madrugada, regressavam embriagados e muito cansados. A princípio, Finisterra tudo fez no louvável intuito de remediar a situação, procurando impor-se pela ternura e autoridade. Todavia, a esposa, Dona Mariana, comprometia esse trabalho com a sua feição de mãe ignorante, embora profundamente afetiva. Se o genitor concitava os rapazes a lhes ouvirem conselhos, surgia-lhe a mulher pela frente, brandando nervosa. Cala-te, Joaquim! Não tens vergonha de advertir nossos filhos dessa forma? Que fizeram os meninos? Toda essa tempestade porque não voltaram ontem mais cedo? E se eu quisesse contar quanto já sofri neste mundo por tua causa? Ora, Mariana, responde Joaquim. Ora, Mariana, volvi a ele serenamente. Sou pai e não desejaria transformar-me em carrasco dos filhos. Falo-lhes por amor, procurando integrá-los na esfera dos homens de bem. Já sei, homens de bem, no teu conceito, são burros de carga que aguentam com o fardo alheio. Meus filhos não terão esse destino.
que vivas na escravidão do trabalho, vá lá. Estamos velhos e inúteis. Os meninos, porém, não nasceram cativos. Hão de viver como bem quiseres. E para isso tenho meus fortes braços, caso te negues ao pão de cada dia. E aí a gente vai dar uma paradinha para a gente analisar o seguinte. Vivia uma dualidade nessa casa, né? Uma divergência muito grande nessa casa. O pai queria uma coisa, a mãe queria outras. E nessa situação, os filhos iam crescendo, não procuravam trabalho, nem estudar, vivia de farra, de ambientes de luxo, que é o que ele narra, o que Humberto de Campos narra aqui. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, porque nós que somos pais, nós que somos educadores, temos que estar bem atentos para isso. E, principalmente, casais, né, que têm os seus filhos. Para a gente educar filhos, a gente tem que falar a mesma linguagem. Qualquer pessoa que cuidar de filhos, da educação de crianças, tem que falar a mesma linguagem, seja pai, seja mãe, seja avó, seja tia, seja professora, tem que falar a mesma linguagem. Por quê? Se um diz sim, o outro diz não, é claro que os filhos vão tender para aquela resposta que lhe agrada, que aí, no caso, é a resposta da mãe. A do pai não interessa para eles. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque quando a gente não coloca em prática isso dentro da nossa casa, acontece o que está acontecendo nessa narrativa: discussões, brigas, por conta de entendimentos diferenciados na educação dos filhos. E como, lembrando aqui do nosso mestre Isamitiba, ele dizia: quem ama, educa. Quem ama, impõe limites. E é exatamente isso que Dona Mariana não faz. Ela não impõe limites na educação dos filhos e ainda proíbe o marido de educar da maneira correta. Mas vamos dar sequência aqui à leitura. Então, Humberto de Campos continua. Joaquim fixava a cena doméstica de olhos úmidos e compreendia a inutilidade de qualquer discussão. Dilatar o atrito seria tomar o vagão do escândalo. E, por esse motivo, recolhia-se ao quarto a manusear velhos livros ou renovando a Deus o pedido de socorro espiritual. Então, está se confirmando aí essa divergência de opiniões, essa divergência de educação. Pai e mãe têm que falar a mesma linguagem. Um não pode dizer sim se o outro não confirma o sim. Um não pode dizer não se o outro não confirma o não. Eu creio que quem está nos ouvindo se depara, se são pais, se são educadores, se depara com essas situações. Vai pedir os filhos, filho ou filha, vai pedir ao pai, por exemplo, para ir na, como é que chama hoje? Discoteca, boate, rave, não sei mais o quê. Aí, se o pai diz não, vai para a mãe para ver o que é que ela diz. Se ela diz sim, se ela fala a mesma linguagem do pai, ela vai confirmar ou não. Mas se ela é contrária, como Dona Mariana, ela vai dizer sim. E aí é claro que os filhos vão atender àquilo que agrada para eles. O que agrada é o sim. Então, eles ignoram a situação do pai e vão correndo para o divertimento, como esses filhos folgazões faziam. No princípio de cada mês, continua Humberto de Campos, as contas enormes choviam em casa. Lojas e armazéns apresentavam débitos quase fantásticos. Recebia a Finisterra o salário e entregava-o pontualmente à mulher.
Frequentemente, contudo, Dona Mariana reclamava. Mas antes de ouvir a reclamação de Dona Mariana, eu quero dar uma opinião minha, uma opinião de Edna. Eu acho muito, como é que eu vou dizer, muito, uma situação muito ruim dentro de casa, o marido entregar todo o salário para a esposa e ficar mendigando um tostão, um trocado, para ir comprar alguma coisa para ele, que ele tem necessidade, ou um refrigerante, ou uma coisa dessas. Eu já vi casamentos se acabarem, finalizarem por essa situação, né? Que o marido entregava todo o salário para a mulher e ele não tinha dinheiro para comprar um refrigerante. Isso é humilhante, eu acho, essa opinião de ela. Mas vamos ver a opinião de Dona Mariana. Ela dizia: Joaquim, com esses pobres vinténs, acabaremos nas casas de prego. Por que não te mexes? É preciso encarar o futuro. Parece incrível que um chefe de escritório ganhe esta miséria. Procura o diretor-geral, expõe-lhe nossa situação, do contrário, eu mesma assumirei a responsabilidade dessa iniciativa. Este mês, o dinheiro não chegou para satisfazer as necessidades mais prementes. Preciso mais 900 cruzeiros. Joaquim, coitado, responde: não tenho, explicava o marido sacrificado. E Mariana retruca: lança a mão de novo empréstimo. Devo pagar, antes de domingo, os vestidos de Helena e Albertina. Finisterra, mobilizando os sentimentos mais justos, ponderava receoso. Não tenho dúvidas em pedir nova quantia ao meu procurador. Mas tu não achas razoável que as meninas se coloquem dignamente? Há concursos valiosos para os ministérios públicos, e ainda que elas não alcancem remuneração compensadora, ganhariam algo para auxiliar-me no elevado padrão de vida que defrontamos atualmente. A palavra de Joaquim, de inflexão carinhosa, que a caracterizava, era de esclarecer o coração mais inculto. Aí Mariana retruca: nossa filha no serviço nunca. Sempre fostes pai desnaturado e indiferente. Oh, gente, que mentira! Como se haverão as pobrezinhas em face das exigências descabidas do serviço público? Esqueces que o pai é responsável pelo sustento dos filhos? Ele dizia: não é isto, explicava Finisterra calmamente. Trata-se de providência lógica no mecanismo doméstico. Na juventude, não trabalhamos para auxiliar os pais devotados e generosos, em que nos tornamos menos dignos. O trabalho nobilita sempre, aproximando-nos de Deus. E aqui a gente vai fazer uma paradinha de novo para lembrar uma passagem que tem no Evangelho, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai Pai e Mãe. E lá nesse capítulo, Kardec faz o seguinte questionamento: é, é justo filhos fortes e saudáveis escravizarem pais velhos e cansados? Será que é justo? Os pais já trabalharam, os pais já criaram os filhos, os pais agora merecem descanso, repouso. Enquanto isso, os filhos que estão jovens e novos trabalham não para manter os pais, mas para se manter, pelo menos. Então, eu vou deixar essa reflexão aí para a gente, né?
para todos nós que somos pais, avós, filhos, né? Será que é justo? Para a gente pensar da maneira como a gente está tratando nossos pais, que são velhinhos, para não deixar se repetir aquela história de um casal que a mãe não, o pai veio morar com o casal. Ele era um velhinho, claro, com certeza, pai do marido dessa família, dessa mulher que compõe essa família. Então, do início, eles faziam todos a refeição na mesma mesa. Só que o velhinho, ele não tinha mais a coordenação motora suficiente para segurar o prato. Às vezes, ele deixava café cair, às vezes, ele deixava a comida cair também na toalha da mesa, e isso irritava muito a dona da casa, né? E aí, qual foi a solução que encontraram? Botar o velhinho para comer lá num quarto separado. E o filho desse casal estava observando tudo isso. Um dia, o menino pegou uma madeira e estava tentando fazer um objeto com aquela madeira, um objeto redondo com aquela madeira. Então, quando o pai perguntou o que é que ele estava fazendo, para que ele estava fazendo aquilo, ele disse que era para quando ele crescer, o prato do pai dele, ele já estava preparando o prato do pai dele para quando ele crescesse, que o pai dele fosse morar com ele, não precisava botar o prato de louça para o pai não quebrar, não, a comida não caía da mesa porque ele estava fazendo um pratinho fundo, enfim. Essa foi isso que ele aprendeu com o que o casal fez com o pai desse, que era avô desse menino. Então, a gente precisa cuidar muito para a gente não cair nessa situação. Enquanto a gente está jovem, beleza, mas depois que a gente está velho, ninguém conversa mais com o velho dentro de casa, porque acha que o velho não tem o que conversar, acham que as conversas dele são muito mais interessantes, né? Ninguém conversa mais, ninguém quer sair com o velhinho. Outro dia também eu estava vendo uma situação de uma velhinha que ela morava também junto com um casal e eles não conversavam com ela. Um dia eles marcaram um, um passeio para a praia. E ela pensou que ela ia também, se arrumou toda. Qual não foi a decepção dela na hora que todos saíram, nem tchau para ela. Hoje a gente está jovem, amanhã a gente vai estar velho. Então, vamos refletir, vamos pensar no que a gente está fazendo com os nossos velhinhos. E vamos seguir aqui com Humberto de Campos. Dona Mariana fechava-lhe um olhar de feroz egoísmo e rematava. Estas teorias são tuas, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Não reduzirei meus filhos à condição de animais de carga. Argumentos do esposo tornavam-se inúteis. A companheira comentava o assunto desabridamente com os filhos. Na semana que Finisterra conversasse sobre trabalho, choviam ditérios, zombarias, observações ásperas e ingratas. Então, não se podia falar em trabalho naquela casa. O tempo não remediava a situação, antes ignorava os problemas. Os rapazes tornavam-se mais vadios, as jovens mais ociosas. Ao atingir 65 anos, apresentava-se Joaquim tão recurvado, tão encanecido, que aparentava mais de um século de vida. Então, esse homem que se desdobrava para sustentar essa família na boa vida que eles levavam, agora estava tão acabado que parecia ter 100 anos de vida, de 100 anos de idade. Foi nessa altura que os negócios da família se complicaram ao extremo.
Atirados ao jogo de azar, os rapazes consumiam somas consideráveis, drenados do bolso paterno pela falsa ternura maternal. Completamente bloqueado de dívidas vultosas, Finisterra não pôde recorrer a novos empréstimos para atender aos caprichos de esposa e aos desmandos dos filhos. Multiplicavam-se atritos, discussões e queixas amargas. Não se podia esperar outra coisa dessa situação que acontecia dentro de casa. Puxa, parece aquele brinquedo de, eu não sei como chama, mas é uma corda que uma fila de garotos puxa para um lado, a outra fila de garotos puxa para o outro lado. É claro que nunca vai chegar a um denominador comum. É o que acontece aí. Dona Mariana puxa para um lado, o pai puxa para outro lado e não tem um resultado satisfatório. Quando a tormenta doméstica, continua Humberto de Campos, atingiu o ponto culminante com a insolência de cobradores exigentes e atrevidos à porta, Dona Maria procurou refúgio da oração, na noite que lhe pareceu mais cruel. Oh, meu Deus! Clamava a infeliz. Por que nos esquecestes em nossa infinita bondade, em vossa infinita bondade? E mãe cega pelo próprio egoísmo continuava. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante. Acolhei minhas súplicas, ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado deste mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos ajudar-me. O coração aflito de mãe, não me abandoneis. Tende piedade de meus filhos, de meus pobres filhinhos. Vocês, nossos amigos internautas, estão percebendo a forma como Dona Mariana ora? Em momento nenhum ela pediu orientação a Deus para que ela pudesse pensar, refletir, analisar tudo o que estava acontecendo dentro de casa, para que ela pudesse enxergar melhor, para que ela fosse inspirada pelos amigos espirituais a ter esclarecimentos melhores, a ajudar a ela a colocar a situação de uma outra forma, analisar a vida do marido, como eles exigiam, né, estupidamente o esforço do marido. Ela não pediu nada disso. Ela só pediu para ter pena dela e pena dos filhinhos, né? Então, quando a gente ora, a gente precisa ter muita clareza do que é que a gente está colocando em nossa oração. A gente não pode pedir a Deus para nos induzir a continuar no erro. Muito pelo contrário, a gente deve pedir a Deus para que Ele nos ajude a nos tornar pessoas melhores a cada dia, pessoas amáveis, amorosas, caridosas, para com os nossos instrumentos de crescimento que estão dentro do nosso lar e também aqueles que se encontram nas ruas, nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos, enfim. Que Deus nos ajude. Só um minutinho. Nos dê forças para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor do que a gente está sendo naquele momento. Então, era dessa forma que ela orava. Embriagada de lágrimas, soluçou baixinho, terrivelmente desalentada. Não viu, porém,
a forma luminosa que a abraçou de leve, em sinal de assistência e carinho. A prece de Dona Mariana foi ouvida. Mesmo a prece torta, do jeito que ela fez, foi ouvida porque a gente sabe que a espiritualidade não abandona ninguém, né? Sempre a gente está sendo amparado pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais, né? Sempre a gente está sendo amparado. Henrique, continua Humberto de Campos, né? Dedicado amigo de outras eras, que sempre tentava auxiliá-la inutilmente. Depois de ungir-lhe o coração de brandas esperanças, reuniu nessa noite as entidades poderosas, cooperadoras assíduas a favor da paz dos Finisterras, e explicou delicadamente. Então, Henrique, o mentor, ele reuniu uma, uma quantidade de amigos espirituais para poder colocar em discussão aquela situação dos Finisterra, né, para poder ajudar eles. E ele diz: Meus irmãos, a súplica da nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos o nosso irmão Joaquim à vida espiritual. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta, subtraindo ao lar a esposa e os filhos, abrirão as portas da receptividade à inspiração superior, curando-se-lhes a cegueira. Vejo na medida a única providência aconselhável. Então, o que é que eles estavam discutindo? Que aquela situação no lar não podia continuar. Qual era a solução? Retirar Joaquim, é Joaquim não, é Joaquim Finisterra. Retirar Joaquim quer dizer Joaquim morrer para poder aquela esposa e aqueles filhos terem um choque de realidade, porque até então eles viviam num mundo de fantasia. Então, com a ausência dele, com a ausência do pai, que bancava tudo, que mantinha tudo, eles iam ter um choque de realidade e aquela situação dentro do lar ia sofrer uma modificação. E aí, Humberto de Campos continua. Ninguém divergiu do alvitre valioso, e a amorosa assembleia, após sincera súplica, foi atendida no propósito de libertar o velho companheiro. Então, todos na reunião concordaram com a saída, a retirada de Joaquim da vida terrena. Com efeito, dentro de 4 dias, Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente no ataque de angina. Somente nessa hora, mas antes de ler essa parte, deixa eu falar uma coisinha. Eu já tinha dito anteriormente que Deus nunca abandona seus filhos. E muitas vezes a gente tem uma doença, a gente tem uma perda financeira muito grande, a gente tem perdas de pessoas queridas, muitas vezes para amenizar ou resolver a situação em que a gente está vivendo e a gente não está enxergando, como Dona Mariana. Dona Mariana estava vivendo aquela situação, ela não aceitava a situação dela, ela não aceitava a situação do marido e aplaudia a situação dos filhos preguiçosos. Então, quando uma situação toma esse vulto, a espiritualidade precisa agir.
e está agindo aqui na vida desse casal. Continuando. Com efeito, dentro de 4 dias, Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente num ataque de angina. E aí vamos ver o que aconteceu após a morte de Joaquim. Somente nessa hora reconheceu a família quem era aquele velhinho recurvado de fisionomia inalterável. Então, somente nesse momento, eles olharam para aquele velhinho como uma pessoa, porque a vida toda eles olharam como um banco, né, como um provedor, um fabricador de dinheiro. Dona Mariana lamentava estentoricamente a perda irremediável. Os filhos soluçavam de dor. Entretanto, semanas depois, vizinhos e amigos notaram a tirânica senhora Finisterra exprimindo-se em gestos nobres e humildes. Pela primeira vez, e quando recebeu o prêmio de seguro deixado por Joaquim, cada filho se encontrava no serviço honesto, consagrando o dia ao suor do trabalho digno e a noite ao repouso da bênção familiar. Perceberam como é que tudo se modificou? Muitas vezes a gente diz assim, por que Deus tirou a vida, Deus deixou aquela família desamparada? Às vezes, o desamparo é um choque de realidade, é para acordar. Foi aí que eles acordaram, né? Ela que reclamava tanto da postura do pai enquanto na terra, enquanto vivo, o que é que ela fez agora? Assim que recebeu o dinheiro do seguro, ela, né, resolveu a situação financeira dela e colocou todos os filhos para trabalhar. Para finalizar, eu vi um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que a gente tem que fazer falta. A gente, enquanto vivos, enquanto na passagem pela Terra, a gente tem que fazer falta. Porque Joaquim não deixou, Joaquim não fez falta para ninguém enquanto ele não morreu. Por quê? Porque ele se sacrificava estupidamente para bancar os luxos, as irresponsabilidades, as noitadas dos filhos e das filhas. Então, ele não fazia falta, ele era ninguém dentro de casa. Quando ele morreu, aí foi que sentiram a falta dele, foi que foram olhar quem era ele. Então, o professor Mário, ele diz que a pessoa é importante quando você leva ela para dentro de você. Então, a gente se torna importante para o outro quando a gente leva o outro dentro do nosso coração, quando o outro faz parte de nós. Quando o outro não faz parte de nós, porque aquele pai não fazia parte. Aquele pai era alguém que bancava as despesas, que bancava os luxos. Então, aquele pai não fazia falta, aquele pai não estava dentro do coração daquela família. E aí, para a gente fazer falta, as pessoas só sentem a nossa falta quando a gente está dentro do coração das pessoas. Portanto, meus irmãos, essa é uma lição muito grande que Humberto de Campos nos traz hoje. A solução caridosa é o nome desse texto. Qual foi a solução? Retirada do pai de família, para que aquela família tivesse um choque de realidade. A morte de Joaquim foi a solução caridosa que a espiritualidade encontrou para poder aqueles filhos e aquela mãe terem um choque de realidade e começarem
a se portar de forma diferente, de forma sadia, né? Muito obrigada a todos, espero que eu tenha contribuído para nosso entendimento da narrativa de hoje, e quero convidar a todos para, na próxima semana, continuarmos com o estudo do livro Reportagens de Além Túmulo, com mais uma, não só linda história de Humberto de Campos, porque todas realmente são muito lindas, são reportagens que ele colhe no mundo espiritual e nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, essas lições para que a gente também aprenda, para que a gente também mude de atitudes, para que a gente também tenha um choque de realidade. Muita paz a todos e até o próximo encontro.